Sejam muito bem-vindos ao Festival IPB Live. Se você chegou por agora ou se nos acompanha já há algum tempo, já deve ter percebido o quanto essa live está cheia de sons, de música, de louvor, de canto para a glória de Deus. E isso nos remete um pouco à adoração, esse clima festivo em que a gente está inserido aqui. Então, gostaria de convidar você a apreciarmos juntos alguns versículos da Escritura que tratam desse tema. Está lá em João, no capítulo 4, são os versos 21 a 24, que dizem o seguinte: Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é um texto muito precioso, eu acho que você já o conhece bem. Talvez você nunca tenha notado o quanto que o verbo adorar aparece aqui nesses versos. Para ser mais preciso, ele apareceu aqui no presente do indicativo, do subjuntivo, no futuro, na primeira, na segunda e na terceira pessoa do plural. Adoração é o tema da vez aqui. E adoração rima um pouco com o tema dessa nossa live. Só que a adoração vai para muito mais além do que música, do que louvor. E esse texto aqui, ele nos ajuda a afinar o nosso entendimento quanto à adoração, em pelo menos 3 tons. Então, gostaria de convidar você a olharmos para esse texto e captarmos alguns tons que vão afinar o nosso entendimento quanto à adoração. O primeiro tom, ele pode ser captado aqui no versículo 21, por assim dizer, quando Jesus diz para a mulher nessa conversa: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Nessa conversa aqui, muito instrutiva sobre adoração, Jesus está dizendo que a adoração não se limita a uma geografia, a um lugar, a um momento litúrgico. Antes, o povo de Deus deveria ir a Jerusalém, onde estava o templo, para oferecer sacrifícios e adorar a Deus. Mas foi chegada a plenitude dos tempos, em que Deus mesmo proveu o sacrifício perfeito, de uma vez por todas e para sempre. Cristo, que morreu pelos pecados de todos aqueles que hão de crer nele. Então, o paradigma de adoração que nós temos hoje não é mais um paradigma local, limitado. Ele é irrestrito. Ele não se detém nem em Jerusalém, nem aquele monte. A adoração se estende para todos os ambientes, todas as circunstâncias e lugares em que estiver o adorador de Jesus. Então, a gente tem aqui como que uma percepção da dominância da adoração em todas as esferas na vida do cristão. Então aqui é o nosso primeiro tom que a gente capta, o tom de dó, dominância da adoração em todas as esferas da vida. Se você tem aí o seu celular, ele está marcando aí um localizador, um GPS, apontando um lugar nesse globo terrestre. E esse lugar que o seu GPS está marcando é o lugar onde Deus deve ser adorado. Se você usa um crachá lá no seu trabalho, que tem uma identidade funcional, aquele crachá está apontando para um ambiente onde Deus deve ser adorado. Seja a função, seja o cargo, a empresa, em casa, o ambiente onde você convive, o lugar onde você desenvolve as mais diversas vocações, tudo isso é lugar de adorar a Deus. Então temos aqui, nesse primeiro verso, a captação do primeiro tom, o tom de dó, dominância da adoração em todas as esferas da vida. Mas o texto continua afinando o nosso entendimento em mais um tom. Repare aqui no verso 22, diz assim: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Repare que Jesus está comparando aqui 2 povos, um povo que conhece o Deus que adora e um povo que não conhece o Deus que adora. Jesus está apontando para o seu próprio povo como conhecedor do Deus que adora. E você já deve ter ouvido falar que conhecer aqui, para um judeu, é muito mais do que saber a respeito. Conhecer é ter um relacionamento íntimo
e profundo ao ponto de apontar para uma aliança conjugal, uma aliança pactual. Não conhecer é muito mais do que ser ignorante a respeito de Deus. É não estar próximo de Deus. É não andar com Deus. É não estar inserido em uma aliança pactual com Deus. Por isso, a nossa adoração se baseia em um relacionamento com Deus, um relacionamento vivo de andar com Deus, de comunhão com Deus, de ouvi-lo na sua palavra, de falar com Deus em oração, de observar as ações do Senhor nos mínimos detalhes da vida, sua soberania sobre todos os aspectos, é desfrutar com prazer da presença de Deus e andar com Deus. Como está escrito, Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. É caminhar com Deus. Talvez esse seja um momento propício para que você reflita a respeito de como anda o seu relacionamento com Deus. Ele é um relacionamento vivo, dinâmico, ou ele é pautado por regras, repetições vazias? O seu coração ele é quente, ele queima, ele se inflama em relação ao Senhor Jesus, como aqueles discípulos que caminhavam com Jesus e ouviam da palavra dele no caminho de Emaús, ou seu coração é morno como Laodiceia? Esse é o momento de pensar, porque a nossa adoração se baseia em um relacionamento, é basilar para a nossa adoração a Deus. Então fica aqui o segundo tom dado por esse versículo, que é o tom de relacionamento profundo e íntimo com Deus. E o texto vem aqui nos afinando já no primeiro tom em dó, um segundo tom em ré, mas ele continua a afinação aqui nos versos 23 e 24, quando o texto diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Perceba que nessa conversa Jesus está mostrando para essa mulher que verdadeiros adoradores se distinguem de falsos adoradores. Que os legítimos adoradores adoram em espírito e em verdade. Em espírito, com todo o ser, toda a essência, a integridade da pessoa voltada para exaltar quem Deus é. Toda a pessoa sem divisões. Lembrando aqui todo o coração, toda a mente, toda a alma, toda a força, com tudo o que você é, exaltar a grandeza de Deus. Como o salmista expressou lá no Salmo 103, ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É todo o ser da pessoa integralmente voltado para adorar a Deus. Mas não só isso, em verdade, de acordo com essa verdade de Deus que é nos revelada nas Escrituras. Não só de acordo com a verdade, mas em consonância com a verdade. É uma vida que anda relacionada com a verdade. O meu viver reflete essa verdade em que eu creio. O meu caminhar vai ressoando Jesus em cada passo que eu dou. Ele é visto, ele é percebido. Eu vou falando, andando, caminhando, mostrando esse Jesus em que eu creio. É uma vida sincera e íntegra. A vida verdadeira é uma vida em que a vida privada não destoa da vida pública. Porque essa pessoa, ela tem uma percepção de estar constantemente na presença de Deus. Por isso ela adora em tudo e em todo o tempo. Em espírito e em verdade é todo o ser voltado para adorar a Deus. Eu não sei se você chegou a assistir um quadro bem alguns anos atrás, em um desses canais da nossa TV aberta, que se chamava Chefe Secreto. Muito interessante. Geralmente um CEO, um diretor da mais alta cúpula de uma empresa bem grande, se disfarçava de um operário e ia para o chão de fábrica. E ele parecia um novato ali na firma, se relacionando com todos os mais empregados ali, aprendendo do dia a dia deles, sabendo como é que funcionava a rotina, conhecendo o trabalho de perto, as dificuldades, a operação e tudo mais. Em um desses quadros, chamou muito a atenção um homem que temia a Deus. Ele mexia com logística de containers, um trabalho difícil e árduo, muito delicado. Enquanto ele está ali gerindo aquela equipe toda, ele chama um novato, que era
o Big Boss, na verdade, ele nem sabia. E com muito carinho e uma aproximação bem instrutiva, ele diz, olha, preste atenção nisso, tome cuidado com aquilo. E em um determinado momento ele fala assim, quando você fizer o seu trabalho, faça como se você estivesse fazendo para Deus. E você fará o melhor. Quando o quadro termina, o chefe revela a sua identidade, chama as pessoas com que ele se relacionou, e especialmente em relação a esse homem, temente a Deus, ele diz, olha, eu fui marcado por aquilo que você falou. Tudo que você fizer, o seu trabalho, faça como se você fizesse para Deus, e você fará o melhor trabalho. E a cena é linda e emocionante quando aquele chefe, o diretor, chora diante daquele pequeno empregado por reconhecer que ele fazia um ótimo trabalho. E ele diz, eu tenho orgulho de trabalhar com você. Isso reflete um pouco, traduz um pouco do que esse viver em espírito e em verdade. É toda a vida empregada para glorificar a Deus. Pega o celular de um adorador que adora em espírito e em verdade, vira de cabeça para baixo, veja os históricos, veja as conversas, veja os vídeos acessados, pesquisa tudo e você vai ter um encontro com a glória de Deus ali. Instala uma câmera escondida na casa dele, veja como ele se relaciona com as pessoas lá, ainda que ele não saiba, e você vai se esbarrar com amostras grátis da presença de Deus ali. Chama tudo que está secreto, quebra o sigilo bancário, demonstrativo de crédito, chama a declaração do imposto de renda, a Receita Federal e tudo mais, e você vai ver uma busca constante por glorificar a Deus em todas as coisas. Em espírito e em verdade, é toda a vida, essencialmente, verdadeiramente, íntegra, integral, total e exclusiva, dedicada na exaltação de quem Deus é. A vida em espírito e em verdade é um ministério em que tudo é dedicado à glória do Senhor Jesus, com tudo que se tem, com tudo que se é. Então a gente chega aqui, já nesses versículos, captando mais um tom, que é o tom de ministração integral. Toda a vida dedicada à glória de Jesus, à glória de Deus. Chegando aqui ao final desses versos, então, captamos 3 tons, um em dó, um em ré e um em mi. Eu espero que eles sejam úteis para você. Repare que, poeticamente falando, a gente está aqui em uma live de louvor, de adoração a Deus. Os salmos são poesias. Eu queria dizer para você que se Jesus, o verbo de Deus, o verbo vivo de Deus, se ele tocou a sua vida algum dia, o seu viver tende a reverberar Jesus em tudo que você fizer. Sua vida tende a ressoar em adoração como um estilo de vida para além de canto, para além de louvor. Eu espero que esses tons aqui, que a gente capta da própria palavra de Deus, sejam úteis para você, para afinar a sua vida como instrumento de louvor para a glória de Deus. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e fique com a gente. Um beijo grande para você e Deus te abençoe. Até mais.